tempo. Então, esse estudo aqui do PACNE, que é um estudo, acho que mais longo, que se acompanhou a testosterona, o hormônio da forma geral, eles submetem lá atletas de wrestling, se eu não me engano, de wrestling, ao treinamento de força e acompanham esses caras durante 2 anos. Então, inicialmente lá, eles verificam lá as fibras de contração lenta, que não existe diferença significativa, mas eles verificam aqui, ó, aumento nas fibras de contração rápida. Eles verificam lá no início, depois dos 12 meses e 24 meses. Então eles vão ver, eles fazem uma biópsia e verificam que até 2 anos esses caras estão tendo um aumento lá numa área de sessão transversa. E aí eles verificam o perímetro de coxa também. E aí eles, que é mais fácil de se fazer, né, não precisa de biópsia, e eles verificam 4, 8, 12, 16, 20, 24 semanas. Então, esse perímetro de coxa também, ó, a gente pode ver que ó, ele tende a aumentar. E aí eles verificam a resposta da testosterona. Então eles vão lá, ó, do 0 até os 24 meses. Então eles verificam que uma caída mais ou menos, não significativa até 8 meses, e a partir de 12 meses, ó, eles verificam que existe um aumento, ele tende a aumentar, e essa resposta vai até 24 meses, foi quando ele parou os estudos. Aí a pergunta, será que 36 meses, 48, essa testosterona ela continua a aumentar? Pode ser que sim, pode ser que não. Porém, a gente tem hoje na literatura que até 24 meses de treinamento de força, você tem um aumento quando comparado lá no início do seu treinamento. E aí, nesse outro estudo do Hackman, ele submete lá homens e mulheres a 1 semana de uma fase de orientação, e aí submetem essas pessoas a um high intense, é um treinamento bem intenso, né, de 8 semanas, no agachamento, leg press na cadeira extensora, nas segundas e sexta. E toda quarta-feira eles fazem o quê? Um teste de um RM. E esse treinamento consiste em 2 séries de aquecimento, tá? E 3 séries de 6 a 8 repetições na segunda e de 10 a 12 repetições na sexta-feira, com intervalo de 2 minutos de descanso entre a série e entre o exercício, e tanto no início quanto no final eles fazem um exercício de 10 a 15 minutos de calistenia ou de flexibilidade. Então, inicialmente, eles verificam lá a força. Ó. Então, o branquinho são as mulheres e o preto são os homens. Então, eles vão verificando lá que a cada semana, eles tendem a aumentar a força igual. E aqui na cadeira extensora, eles verificam até que as mulheres são mais fortes que os homens conseguem fazer um RM melhor do que os homens nesse exercício. Quando a gente vai lá ver o agachamento e a flexora, a gente verifica também a tendência, né, a aumentar, ele aumenta, elas vão ficando mais fortes com o decorrer da semana, mas os homens apresentam um score melhor, e a mesma coisa acontece aqui no agachamento. Então, eles vão verificando um aumento, tá vendo? Tanto dos homens e das mulheres. Então, o treinamento de força, ele promove força entre os homens e as mulheres. Ambos aumentam a força e aumentam a força de maneira igual. Inclusive, até no exercício aqui de melhor, ok? E aí eles verificam a testosterona. Esse lado A é o lado dos homens, e esse lado B é o lado das mulheres. Então eles verificam a testosterona, que a testosterona tendeu a aumentar após 5 semanas de treinamento e continuou até o 7 e o 9 aumentados. Tá? O cortisol, os homens treinaram, aqui é um treinado e um controle, tá, gente? O cortisol, eles verificam a redução logo após as 7 semanas e vai reduzindo na 9ª, e o GH, eles não veem diferença significativa nenhuma entre o controle e o treinado. Aí eles vêm com as mulheres. As mulheres, eles ficam dando mais ou menos uns picos aqui, mas o erro é muito grande, porém não apresenta diferença significativa na testosterona sérica, tá? Com controle. Não apresenta diferença significativa no cortisol,
e não apresenta diferença significativa no GH. A gente viu que agudamente as mulheres apresentam diferença significativa no GH, porém de maneira crônica ela não apresenta. Ela tende a ter aqui aumentar na sétima semana, mas isso não ocorre. E aí então vem a pergunta: será que as mulheres vão hipertrofiar? Será que vai existir aumento da massa muscular? Que a gente viu num estudo que a testosterona aumenta muito pouco e a maioria dos estudos, tanto agudo quanto crônico, não existe, não tem esse aumento. Em outros estudos não tem esse aumento. Então existe um conflito aí ainda na literatura. Então eles pegam essas mulheres e submetem faz uma biópsia e submetem a um Western blot. Então aqui, ó, a parte de cima são as mulheres treinadas e a parte de baixo é o controle. A primeira bandinha que é as fibras 2A, do tipo 2A. A segunda bandinha é a fibra a primeira bandinha é a fibra do tipo 2B. A segunda bandinha é a fibra do tipo 2A e a terceira bandinha é a fibra do tipo 1. Então eles vão verificando aqui a cada semana e verifica que na quinta semana existiu o Western blot, ele marcou mais aqui para as cadeias pesadas de miosina nas mulheres, mostrando que realmente a partir da quinta semana existe uma hipertrofia e na sétima semana a fibra 2B continua bem forte e na nona semana ela continua bem forte, ó, quando a gente compara com o controle, ó, que está bem clarinho. Já a fibra do tipo 1, né, ela também vê um aumento na nona semana e esse aumento na sétima semana, e tendendo a reduzir aqui, ó, está bem parecido com o controle, apesar de estar melhor do que o controle, está na nona semana. Então, mesmo sem ter uma testosterona alta, sem ter essa resposta à testosterona com o treinamento de força, o treinamento de força demonstra que as mulheres também podem apresentar a hipertrofia. Então, esse estudo aqui é bem interessante. O Hartwig, novamente, submete lá tanto pessoas treinadas quanto pessoas não treinadas a um protocolo nessa máquina aqui, nesse DAGE, que é somente de cadeira extensora, e eles verificam se esse volume, essa carga total, né, que é o trabalho total, ele apresenta diferença significativa. Então, a gente pode ver aqui, ó, a gente pode ver aqui, ó, que da semana 0 a 7 eles verificaram, eles treinaram em média quase 50 toneladas na carga, no trabalho total. Da semana 7ª até a semana 14, eles verificaram lá, eles treinaram aproximadamente 60 toneladas. O Felipe falou desse trabalho total, né, do volume total na palestra anterior, e depois eles treinaram lá da 14 até a semana 21, com média mais ou menos de 50 mil toneladas. E eles verificaram aqui, ó, que a testosterona ela tende a aumentar quando o trabalho total aumenta. Ó. Então, da 0 a 7 ela aumentou, da 7ª ao 14 ela teve um pico, e quando eles reduziram o trabalho total, ela tendeu a reduzir e voltar aos valores lá do início. Então, o que mostra que tanto a testosterona livre quanto a testosterona total, elas estão diretamente relacionadas, tanto em homens treinados e não treinados, ela pode estar diretamente relacionada ao trabalho total feito durante esse período de treinamento que você está aí com o seu aluno. Opa, eu vou aqui.